crianças do 4º ano, a nossa aula de hoje, língua portuguesa. Nós vamos estudar um texto que é Conto de Artimanha. Então, primeiramente eu vou explicar devagarinho o que é esse Conto de Artimanha e depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura do texto, para depois nós fazermos os nossos exercícios, tá bom? A nossa interpretação do texto. Então, vamos lá. Conto de Artimanha são da tradição oral. Lembra que a gente falou do oral, que as pessoas contam a história, ou seja, foram transmitidas de geração a geração. Por isso, as histórias de Pedro Malas Artes pertencem à cultura popular do povo, não é? E não tem um único autor. As pessoas ouvem essas histórias e transmite oralmente ou por escrito, que foi no caso do autor que escreveu esse conto para a gente. Os contos de Artimanha são as narrativas curtas, que apresentam situações nas quais os personagens principal podem ser humanos ou um animal. Ele usa da inventividade e artimanha. Quer dizer, ele inventa as histórias, né? Ele pensa e vai, digamos assim, organizando as ideias, pensando como é, até que ele chega à fase final. E para que ele faz isso? Ele quer alcançar um objetivo, que é a esperteza, né? Sempre ele se destaca, o protagonista ele se destaca, mas no final da história o seu plano é revelado, bem no finalzinho da história, certo? Então é isso. Nós já estudamos reportagem, agora o conto de Artimanha. Tá? Agora vamos lá. Panela mágica, né? Panela mágica. Vamos lá o texto. Agora eu vou dar um tempinho para vocês lerem o título do texto. A Panela Mágica. Vocês vão ler direitinho com muita calma, tá? Vocês podem fazer essa leitura em voz alta, depois silenciosamente. O texto ele é bem claro, bem objetivo. Vocês podem marcar as palavras que vocês não sabem e peguem um dicionário. Sempre quando vocês forem ler um texto, leve um dicionário para o lado, tá certo? Para vocês ficarem consultando. Olha, o glossário é glossário. Cândido, puro, inocente. Convidativo, que convida, que atrai. Tição, lenha ou carvão, meio queimado. Tropeiro, a gente já deu essa palavra em história, boiadeiro e vaqueiro. Essa aqui já é conhecida, né? Quem escreveu esse texto? Júlio Emílio Brás. Mineiro. Ele é mineiro e nasceu em 1959. Além de escritor, é ilustrador.
e já escreveu diversas histórias em quadrinhos. Agora nós vamos fazer o estudo do texto, prestando bem atenção, tá? Vamos lá. Número 1. Onde se passa a maior parte da história? Você tem que ler o texto novamente para você poder responder. Segundo, quem são os personagens do conto? A panela mágica. É muito fácil essa resposta. Quem é o personagem principal? A terceira questão. Assim como em outras narrativas, nos contos há um ou mais personagens principais e um ou mais personagens secundários. O principal também é chamado de protagonista. A quarta questão. Quem são os tropeiros secundários do conto? A panela mágica. Quem são os personagens secundários do conto A Panela Mágica? Quinta, releia alguns trechos da história e marque um X naqueles que são textos do narrador, somente do narrador. Vamos lá, continuando. Sexta questão. Sobre a atividade anterior, responda. Letra A. Que elemento você observou para eliminar as alternativas incorretas? Letra B. O que esse elemento indica? Sétima, se eliminássemos as partes do narrador do conto de Artimanha, A Panela Mágica, o texto continuaria compreensível para o leitor? Por quê? Você vai dizer sim ou não. Você vai ter que explicar. Os contos de Artimanha são da tradição oral, ou seja, foram transmitidos de geração a geração. Por isso, as histórias de Pedro Malas Artes pertencem à cultura popular, como eu falei, à cultura do povo, e não tem um único autor. As pessoas ouvem essas histórias e as transmitem oralmente ou por escrito, como fez Júlio Emílio Brás, que foi o autor. Releia o outro trecho do conto de Artimanha e observe a palavra destacada. Malas Artes sorriu astuciosamente e respondeu. Letra A. Das alternativas a seguir, qual poderia substituir astuciosamente, sem alterar o sentido original do texto? Será que é clareza, com esperteza ou com medo? Preste bem atenção para você não marcar a alternativa claramente, né? Claramente, a segunda com esperteza e a outra com medo, tá? Preste bem atenção para não marcar errado. Letra B. Por que o narrador fez essa afirmação? Gente, tudo tem no texto. Se você ler com atenção, você consegue resolver tudo. Como você viu, Malas Artes é um personagem muito esperto. Letra A. Em que consistiu a esperteza de Malas Artes nesse conto? Você pode até colocar essas perguntas no seu caderno. Em sua opinião, agora você vai dar a sua opinião.
Em sua opinião, ele usou a esperteza de forma positiva ou negativa? Isso aqui você vai trazer no seu caderno, porque nós temos que conversar com os colegas e professor. Você pode conversar aí na sua casa, com os seus familiares, mas você pode trazer a resposta para nós, sim, aqui. Vamos passar para a página 80. Será que Malazarte poderia ter vendido a panela de outra forma? O que ele poderia ter feito? Vamos pensar para responder. Nos contos de Artimônio, um personagem procura levar vantagem sobre outros personagens, valendo-se para isso de astúcia e esperteza. Leia a seguir a definição dada por um dicionário eletrônico para a palavra Artimônio, tá? Então você vai ver isso aí. Agora vamos passar para a letra A aqui da número 11. Qual a situação do conto lido? Essa definição pode ser aplicada. Vou ler mais uma vez. A qual situação do conto lido essa definição pode ser aplicada? Vejam bem. Letra B. É possível dizer que Malazarte era acostumado a levar vantagem sobre outras pessoas? Aí você vai ver sim ou não e vai justificar. A letra C da página 81. O que você acha que poderia acontecer se os tropeiros descobrissem antes de Malazarte ir embora que a panela era mágica? Que a panela não era mágica, perdão, crianças. Número 12. O título da história que você leu, A Panela Mágica, a panela era realmente mágica? Você vai responder. Letra B. Com que objetivo Malazarte atribuiu essa característica ao objeto? Qual era o objetivo dele? O que ele queria conseguir aí? Letra C. Qual é a relação do título do texto com o fato dele ser um conto de Artimônio? Sua hipótese sobre essa questão estava certa? Você vai escrever. Aqui embaixo, temos aqui mais alguma coisa sobre o conto. Os contos de Artimônio são narrativas curtas, que apresentam situações nas quais o personagem principal, ele pode ser humano ou animal, usa inventividade, ele inventa as coisas, e artimanhas para alcançar um objetivo. A esperteza do protagonista sempre se destaca e seu plano geralmente é revelado no final da história. Se você ler com muita calma, você vai ver que no final da história é revelado o que aconteceu. É descoberto, né? Aqui nós já a página encerrou. Encerramos a nossa aula de hoje, criança. Leio novamente esse texto. Não leio só uma vez, leio 2, 3 vezes. Quantas vezes vocês puderem, para vocês entenderem direitinho o assunto e responder com muita calma, tá? Quando vocês não entenderem alguma coisa, cheguem com alguém e pergunte na sua casa, tá certo? Até a próxima aula.